Meu querido filho, minha querida filha, antes de você dizer qualquer coisa, antes de você explicar a situação da sua conta bancária, antes de você tentar me mostrar as dívidas que estão acumuladas, antes de você me contar sobre as noites em que você deitou na cama e o sono não veio porque a preocupação era grande demais, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu já sei, eu já vi tudo, eu estive lá em cada momento. Você se lembra daquele dia em que você pegou o celular e ficou olhando para o saldo da sua conta sem conseguir acreditar no que estava vendo? Eu estava lá. Você se lembra daquela tarde em que você teve que escolher entre pagar uma conta e colocar comida na mesa? Eu estava lá. Você se lembra daquela noite em que você foi para o banheiro só para chorar sem que ninguém te visse? Eu estava lá. Eu vi cada lágrima. Eu ouvi cada suspiro. Eu senti cada peso que você carregou nos ombros, sem ter com quem dividir. E foi exatamente por isso que eu te trouxe até aqui hoje. Não foi por acaso que você encontrou esse vídeo. Não foi o algoritmo do YouTube que te trouxe até mim. Fui eu. Fui eu que guiei os seus dedos, que direcionei o seu olhar, que fiz com que, entre tantas coisas que você poderia estar assistindo agora, você escolhesse estar aqui. Porque hoje é diferente. Hoje não é um dia comum. Hoje é o dia que eu escolhi para falar diretamente com você sobre a sua vida financeira, sobre as suas dívidas, sobre os seus sonhos que estão guardados dentro de você, com medo de nem sonhar mais. Meu filho, minha filha, o contador já começou. E não estou falando de um contador qualquer. Estou falando do contador do céu. Estou falando do momento em que o decreto divino sai do lugar onde foi registrado e desce sobre a sua vida com uma força que nenhuma dívida consegue segurar, que nenhuma dificuldade consegue bloquear, que nenhum inimigo consegue impedir. Esse momento é agora. Esses 30 segundos que o título desse vídeo menciona não são uma figura de linguagem. São uma declaração profética sobre o que está prestes a acontecer na sua vida. Você já passou por muita coisa, eu sei. Você já ouviu muitas promessas que não se cumpriram. Você já acreditou em muitas coisas que não aconteceram. E isso gerou uma ferida dentro de você. Uma ferida chamada descrença. Uma cicatriz chamada já não tenho mais esperança. Mas eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. A sua falta de esperança não cancela o meu plano. A sua dúvida não apaga a minha promessa. A sua fraqueza não anula o meu poder. Porque eu sou Deus. E quando eu decido agir na vida de alguém, não existe força no céu, não existe força na terra, não existe força no inferno que consiga me parar. E hoje eu decidi agir na sua vida. Neste vídeo, eu vou te revelar coisas que você precisa ouvir. Vou te mostrar por que a sua virada foi adiada até agora. Vou te explicar o que estava acontecendo nos bastidores espirituais enquanto você lutava aqui embaixo, sem entender o motivo da demora. Vou te mostrar os sinais que eu coloquei no seu caminho. Vou te falar sobre a porta que está sendo aberta neste exato momento na sua vida. E vou te dar as palavras que você precisa declarar para que a bênção que está represada nos céus finalmente desça sobre você como uma chuva abundante. Não saia daqui. Não feche esse vídeo. Não deixe a distração te roubar o que eu preparei para você. Antes de continuar, eu quero te perguntar: você já sentiu que estava no limite? Já chegou a um ponto onde a situação financeira parecia tão pesada que você não sabia mais o que fazer? Já teve momentos em que você duvidou se as coisas iam melhorar? Se a resposta é sim, você está no lugar certo. Porque é exatamente para quem chegou no limite que eu reservei os maiores milagres. Agora escreva nos comentários: eu estou pronto para minha virada. Porque essa declaração vai selar o que eu estou colocando em movimento na sua vida hoje. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso.
E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca! Meu querido filho, minha querida filha, existe uma coisa que eu preciso que você entenda logo no início desse capítulo, antes de qualquer outra coisa. Eu não sou um Deus distante. Eu não sou um Deus que fica lá no alto, olhando para a sua vida como se fosse um espectador indiferente, sem se importar com o que você está passando. Eu sou um pai, e todo pai de verdade sente quando o filho está sofrendo. Todo pai de verdade fica partido quando vê o filho chorando. Todo pai de verdade não consegue ficar de braços cruzados quando a criança que ele ama está passando por dificuldades. E eu sou o pai mais amoroso que existe. Por isso, eu quero te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido de ninguém. As suas lágrimas por causa do dinheiro, as suas noites de insônia pensando nas dívidas, os seus momentos de desespero quando o salário acabava antes do mês, tudo isso chegou até mim. Nada foi perdido, nada foi desperdiçado. Eu registrei cada gemido, eu guardei cada lágrima, e cada uma delas se tornou parte da semente que está prestes a germinar na sua vida de uma forma que vai te surpreender. Você sabe o que é interessante? A maioria das pessoas pensa que eu só me importo com as coisas espirituais, que eu fico atento às orações, aos louvores, aos momentos de adoração na igreja, mas que as questões financeiras, as dívidas, a conta bancária, isso é coisa de gente e não chega até mim. Isso é uma mentira que o inimigo espalhou para te fazer sentir que você está sozinho nessa batalha. Para te fazer sentir que você tem que resolver suas finanças por conta própria, na força da carne, no suor do seu esforço, sem depender de mim. Mas eu me importo com cada detalhe da sua vida, inclusive com os seus boletos, inclusive com as suas dívidas, inclusive com o seu salário que nunca parece ser suficiente, inclusive com os seus sonhos de ter uma casa própria, de sair do aluguel, de ter uma reserva financeira, de poder dar uma vida melhor para quem você ama. Eu me importo com tudo isso. E vou te contar uma coisa que vai mudar a sua perspectiva. Quando você foi acordado às 3 da manhã, pensando em como ia pagar as contas do mês, eu estava acordado com você. Quando você ficou com vergonha de pedir dinheiro emprestado para um familiar porque a situação estava complicada, eu vi a sua humilhação e senti junto com você. Quando você teve que dizer não para um filho, para um cônjuge, para alguém que você ama, porque simplesmente não tinha condições financeiras de dizer sim, eu vi o seu coração se partir, e em cada um desses momentos eu não fiquei indiferente. Em cada um desses momentos, algo se movia no céu, porque eu sou um Deus de justiça, e quando o meu filho, quando a minha filha chega em um ponto de clamor genuíno, de desespero real, de necessidade verdadeira, eu ouço, eu respondo, eu age. Mas tem uma coisa que eu preciso que você entenda sobre a forma como eu trabalho. Eu não trabalho no tempo do desespero. Eu trabalho no tempo certo. E o tempo certo nem sempre é o tempo que você quer. Nem sempre é o tempo que você esperava. Às vezes, o tempo certo parece tarde demais para você. Mas do meu ponto de vista, é o momento perfeito. Porque é quando você já foi moldado o suficiente para suportar a bênção que está vindo. É quando o seu caráter já foi formado o suficiente para não deixar a prosperidade te destruir. É quando o seu coração já foi preparado o suficiente para que a bênção financeira não se torne um ídolo na sua vida, mas sim uma ferramenta nas minhas mãos. Você já parou para pensar nisso? Que talvez a demora não seja punição, mas preparação. Pense comigo. O José da Bíblia ficou anos na escravidão e na prisão antes de chegar ao palácio.
Mas quando chegou ao palácio, ele tinha tudo o que precisava para governar com sabedoria. Se ele tivesse chegado ao palácio sem passar pelo poço, sem passar pela casa de Potifar, sem passar pela prisão, ele teria chegado sem a maturidade necessária para lidar com aquela posição. A dificuldade foi o que formou o governante que havia dentro dele. E na sua vida não é diferente. Cada dívida que você pagou com sacrifício te ensinou o valor do dinheiro. Cada mês apertado te ensinou a gerenciar recursos com sabedoria. Cada não que você teve que dar te ensinou a priorizar o que realmente importa. Eu não estou dizendo que o sofrimento veio de mim. Estou dizendo que eu usei cada momento difícil para te preparar para o que está vindo. E o que está vindo é grande, é maior do que você imagina, é mais do que os seus olhos conseguem ver agora. Mas antes que a bênção chegue, eu preciso que você me dê uma coisa: a sua confiança. Não a confiança que surge quando as coisas estão bem. Qualquer um confia quando está tudo certo. Eu preciso da confiança que permanece quando a situação ainda parece difícil. A confiança que diz: eu não vejo a saída, mas eu sei que Deus está trabalhando. A confiança que declara: a situação ainda está difícil, mas eu sei que o milagre está a caminho. Esse tipo de confiança é o que move o céu. Esse tipo de fé é o que faz as muralhas caírem. Esse tipo de crença é o que abre portas que estavam fechadas para todo o resto. Meu filho, minha filha, as suas lágrimas foram ouvidas, a sua situação foi vista, o seu clamor chegou até mim, e eu estou aqui, neste momento, neste vídeo, falando diretamente com você, porque chegou o momento da resposta. Chegou o momento em que tudo o que foi adiado começa a se mover. Chegou o momento em que a virada que parecia impossível começa a se tornar realidade. Eu vi cada lágrima que você derramou. E agora chegou o momento de transformar essas lágrimas em alegria, essas dívidas em quitação, essa escassez em abundância, esse sufoco em respiração livre. O milagre está a caminho. E ele está mais perto do que você pensa. Meu amado filho, minha amada filha, chegou o momento de eu te revelar algo que pode ser difícil de ouvir no primeiro instante, mas que vai fazer todo o sentido quando você terminar de ler. Existe uma razão para a sua virada financeira ter demorado tanto. Existe uma explicação para o fato de que você orou, você jejuou, você acreditou, você declarou, você esperou, e ainda assim a situação parecia estacionada, parecia que nada mudava, parecia que o milagre estava chegando para todo mundo, menos para você. E essa razão não é o que você pensa. A maioria das pessoas, quando enfrenta um longo período de dificuldade financeira, começa a buscar a culpa dentro de si mesma. Será que eu não oro o suficiente? Será que eu pequei demais? Será que Deus está bravo comigo? Será que eu não mereço ser abençoado? Será que tem algo errado comigo? E o inimigo adora que você fique nesse ciclo. Porque quando você está ocupado se condenando, você não está lutando. Quando você está ocupado duvidando de si mesmo, você não está avançando. Quando você está ocupado se perguntando se merece, você não está recebendo. A demora na sua virada financeira tem 3 razões principais, e eu vou te revelar cada uma delas agora. A primeira razão é o que eu chamo de guerra nos bastidores espirituais. Você se lembra do profeta Daniel? Ele orou e jejuou por 21 dias seguidos. 21 dias sem resposta. E sabe o que estava acontecendo enquanto ele esperava? Um anjo havia sido enviado com a resposta no primeiro dia em que Daniel orou. Mas o anjo foi retido por 21 dias por forças espirituais nas regiões celestiais. A resposta saiu do céu imediatamente, mas havia uma batalha no caminho. E foi apenas quando Daniel não desistiu, quando Daniel persistiu na fé, mesmo sem ver resultado, que o anjo conseguiu atravessar e entregar a resposta.
O que eu quero que você entenda com isso é simples. O fato de você ainda não ter visto a resposta não significa que a resposta não foi enviada. Pode ser que a sua bênção financeira já tenha saído do armazém do céu. Pode ser que o decreto de provisão sobre a sua vida já tenha sido assinado na corte celestial. Pode ser que tudo o que você precisa já esteja em movimento. E o que está faltando é que você continue firme, continue crendo, continue declarando. Continue resistindo ao desânimo que o inimigo usa para te fazer desistir exatamente antes da entrega. A segunda razão pela qual a sua virada foi adiada é o que eu chamo de a necessidade de preparação do vaso. Quando eu vou colocar uma bênção grande na vida de alguém, eu preciso que o vaso esteja preparado para suportar aquela bênção. Você já viu o que acontece quando se coloca água quente em um copo frio? O copo quebra. Não porque a água é ruim, não porque o copo é ruim, mas porque há uma incompatibilidade entre o que está dentro e a capacidade de suportar. Eu tenho preparado você. Cada período de escassez foi um período onde você aprendeu a valorizar o que tem. Cada momento de aperto foi um momento onde você desenvolveu a disciplina de gerenciar recursos. Cada dificuldade foi uma aula sobre o que é essencial e o que é supérfluo. Eu não estava te punindo com a escassez. Eu estava te equipando com as ferramentas que você vai precisar para administrar com sabedoria a abundância que está vindo. Porque abençoar alguém que não está preparado para a bênção não é bondade, é crueldade. Existe gente que ganhou na loteria e perdeu tudo em poucos anos porque não estava preparada para lidar com aquela quantidade de dinheiro. Existe gente que recebeu uma herança enorme e acabou com relacionamentos destruídos, vícios instalados e uma vida pior do que antes da herança. Eu te amo demais para deixar isso acontecer com você. Por isso, eu preparei o terreno antes de plantar a semente. A terceira razão é o que chamo de o tempo perfeito da colheita. Na natureza, existe um tempo certo para plantar e um tempo certo para colher. Um agricultor não vai ao campo no dia seguinte ao plantio esperando encontrar frutos. Ele sabe que existe um processo. Ele sabe que a semente precisa germinar, que a planta precisa crescer, que o fruto precisa amadurecer. E ele confia no processo mesmo quando não vê nada acontecendo na superfície. Você plantou sementes. Você plantou sementes de fé, de obediência, de perseverança, de adoração mesmo no sofrimento, de dízimos mesmo no aperto, de ofertas mesmo quando era difícil. Essas sementes estão germinando. Esse processo está acontecendo. E o tempo da colheita está chegando. Não no seu tempo, mas no tempo certo. No tempo em que os frutos vão estar maduros. No tempo em que a bênção vai ser completa. No tempo em que o milagre vai ser tão evidente que ninguém vai poder negar que fui eu quem fez. E esse tempo, meu filho, minha filha, é agora. A virada não pode mais esperar porque o prazo chegou. Porque a preparação foi suficiente. Porque a semente germinou. Porque o fruto amadureceu. Porque a batalha nos bastidores espirituais chegou ao seu clímax e a vitória está sendo declarada. Porque a conta do céu foi preenchida e chegou o momento do depósito na sua vida. Eu não posso mais adiar o que foi prometido. Eu não vou mais segurar o que foi decretado. A sua virada financeira não é uma possibilidade, é uma certeza. É uma questão de receber, de posicionar o seu coração, de abrir as suas mãos e deixar que o que estava represado finalmente flua sobre a sua vida. Escreva nos comentários: minha virada não pode mais esperar. Porque ao declarar isso, você está se alinhando com o que eu já decreti sobre você nos céus. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que eu preciso que você compreenda com toda a profundidade que esse entendimento merece. O céu não age aleatoriamente. Eu não lanço bênçãos sobre as pessoas de forma randômica, sem critério, sem propósito.
Cada vez que eu ajo na vida de alguém, existe um momento específico, um tempo determinado, uma hora marcada que foi escolhida com precisão divina muito antes de você sequer existir. E para você, esse momento é agora. Deixa eu te mostrar algo que vai mudar a forma como você enxerga a sua situação atual. Na Bíblia, existe uma história sobre uma mulher chamada Ruth. Ruth era uma estrangeira, uma viúva, uma pessoa que, segundo todos os padrões humanos, não tinha nada. Sem marido, sem filhos, sem propriedades, sem perspectiva. Ela foi para o campo de Boaz colher os restos que os trabalhadores deixavam para trás. Ela estava na posição mais humilde que uma pessoa podia estar. E foi exatamente nessa posição. Foi exatamente naquele momento de necessidade extrema que eu movi o coração de Boaz para enxergá-la, para valorizá-la, para elevá-la de uma situação de pobreza para uma situação de abundância. O que eu quero que você veja nessa história não é apenas o milagre, é o timing do milagre. Ruth não sabia que aquele dia seria o dia da virada. Ela foi para o campo esperando coletar sobras, esperando o mínimo, esperando apenas o suficiente para sobreviver mais um dia. E eu transformei aquele dia comum em o dia mais importante da sua vida. Você saiu de casa hoje sem saber que hoje é o seu dia. Você abriu esse vídeo sem saber que esse vídeo ia mudar a direção da sua história. Mas eu sei. E eu estou te dizendo agora, este é o seu momento. Este é o tempo que o céu escolheu para agir na sua vida de uma forma que vai superar tudo o que você imaginou, tudo o que você pediu, tudo o que você ousou crer. Mas por que agora? Por que este momento específico? Porque eu observo, eu vejo o coração das pessoas. Eu sei quando alguém chegou ao ponto de maturidade, onde pode receber sem ser destruído pelo que recebe. Eu sei quando alguém passou pelo suficiente para que a bênção produza gratidão e não orgulho. Eu sei quando alguém foi moldado pelo suficiente para que a prosperidade gere generosidade e não avareza. E eu olhei para você e vi que você chegou nesse ponto. Você passou por muita coisa, e cada coisa que você passou te moldou, te transformou, te preparou, e agora você está pronto, não perfeito, pronto. Existe uma diferença enorme entre perfeito e pronto. Perfeito é algo que nenhum ser humano vai ser do lado de cá do céu. Pronto é quando o processo de preparação chegou ao ponto suficiente para que o próximo passo possa ser dado. E você está pronto para o próximo passo. O céu também age em momentos específicos, porque existem janelas de tempo. Na agricultura, existe uma janela para plantar. Se você perder essa janela, você vai ter que esperar pela próxima estação. Espiritualmente funciona de forma similar. Existem momentos de aceleração divina, onde o que normalmente levaria anos acontece em meses, onde o que levaria meses acontece em semanas, onde o que levaria semanas acontece em dias. Estamos em um desses momentos agora. Eu estou acelerando o processo na sua vida. Estou comprimindo o tempo. Estou fazendo com que a colheita aconteça em uma velocidade que vai te surpreender. Porque existe um propósito urgente, não apenas para a sua vida, mas através da sua vida. Quando eu abençoo você financeiramente, não é só para você. É para as pessoas que você vai poder ajudar. É para os filhos que você vai poder sustentar. É para o reino que você vai poder contribuir. É para os propósitos que só podem ser realizados quando existe recurso disponível. Você é um canal, não um destino final. E eu preciso que esse canal esteja fluindo para que as águas da bênção cheguem onde precisam chegar. Então, meu filho, minha filha, você está no lugar certo, no momento certo, com o coração certo. O céu escolheu este momento para agir. E quando o céu age, nada permanece como estava. Nada. A sua conta bancária não vai permanecer como está. As suas dívidas não vão permanecer como estão. A sua situação financeira não vai permanecer como está. Porque eu agi.
e o que eu faço permanece feito. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te fazer uma confissão. Durante todo o período em que você esteve lutando, durante todo o tempo em que você esteve clamando, durante todo o processo em que você esteve esperando, eu não fiquei em silêncio. Eu não fiquei quieto. Eu não fiquei distante. Eu estava falando com você o tempo todo. Eu estava te enviando sinais o tempo todo. E alguns desses sinais você recebeu sem perceber que eram eu. Aquela palavra que você ouviu na igreja, que pareceu ter sido feita especificamente para você, era eu. Aquela música que tocou no rádio exatamente no momento em que você estava prestes a desistir, era eu. Aquele versículo que você abriu a Bíblia por acaso e estava falando exatamente sobre a sua situação, era eu. Aquela pessoa que ligou para você no momento mais difícil com uma palavra de encorajamento, era eu, usando aquela pessoa para chegar até você. Eu sou um Deus que fala. Eu sou um Deus que se comunica. E eu me comunico de formas que muitas vezes passam despercebidas, porque as pessoas esperam que eu apareça de forma espetacular, quando na maioria das vezes eu apareço nas coisas simples, nas coincidências que não são coincidências, nos pequenos detalhes que carregam grandes mensagens. Mas eu coloquei também sinais muito específicos no seu caminho. Sinais que, quando você olha para trás, consegue reconhecer que não foram casuais. O primeiro sinal foi a sobrevivência inexplicável. Quantas vezes você entrou em um mês sem ter como pagar as contas e chegou no final do mês com tudo pago sem saber explicar como? Quantas vezes a situação parecia matematicamente impossível e de alguma forma deu certo? Isso não foi sorte, isso não foi coincidência, isso foi eu. Eu estava te mostrando que eu sou o Deus da provisão impossível. Eu estava te demonstrando que os meus recursos não dependem da sua conta bancária. Eu estava te treinando para confiar no que você não consegue ver. O segundo sinal foi a intuição de mudança. Você teve momentos em que sentiu, sem conseguir explicar, que algo estava prestes a mudar. Uma sensação interna de que a situação não ia ficar assim para sempre. Uma certeza que não tinha base racional, mas que estava lá, persistente, resistindo ao pessimismo e ao desânimo. Isso também era eu. Eu estava depositando no seu espírito a consciência antecipada do que estava sendo preparado. Porque eu não faço as coisas sem primeiro anunciar para os meus servos. O terceiro sinal foi a preservação no meio da crise. Você viu gente ao seu redor passar por situações financeiras e perder tudo: casa, família, saúde, esperança. E você passou por dificuldades, mas não perdeu tudo. Você ainda está de pé. Você ainda tem saúde, você ainda tem sua família, você ainda tem o seu sonho vivo dentro de você, mesmo que abafado pela pressão do momento. Isso também era eu, porque eu coloquei minha mão sobre você, porque eu estabeleci uma cerca de proteção ao redor da sua vida, porque o inimigo tentou te destruir completamente, mas não conseguiu porque eu não dei permissão. O quarto sinal, e esse é talvez o mais poderoso, foi este vídeo. O fato de você estar aqui agora, o fato de que você não desistiu, o fato de que depois de tudo que passou, depois de todas as decepções, depois de todos os adiamentos, você ainda está buscando, ainda está crendo, ainda está se posicionando para receber o que foi prometido. Isso é eu. Isso é a graça que eu coloquei na sua vida para que você não afundasse no desânimo, para que você não fosse engolido pela descrença, para que você chegasse até este momento pronto para receber o que está vindo. Agora quero que você faça algo muito importante. Quero que você reserve um momento para olhar para trás e reconhecer os sinais, porque reconhecer os sinais passados aumenta a sua fé para os milagres presentes. Quando você consegue ver a mão de Deus no passado,
fica mais fácil confiar na mão de Deus no presente. Quando você consegue identificar que eu estive lá nos momentos mais difíceis, fica mais fácil acreditar que eu estou aqui agora no momento mais importante. Você não chegou até aqui por acaso. Você não sobreviveu até aqui por força própria. Você não manteve a fé até aqui pela sua determinação. Foi eu, em cada passo, em cada momento, em cada sinal. Foi eu. E agora, eu estou colocando um novo sinal na sua vida. O sinal da virada. O sinal de que o que veio até agora foi preparação e o que está chegando é realização. O sinal de que a estação da seca está chegando ao fim e a estação da chuva está começando. Preste atenção aos sinais. E quando os milagres começarem a se manifestar, e eles vão se manifestar, lembre-se de que eu estive presente o tempo todo. Escreva nos comentários. Eu reconheço a sua mão na minha vida, porque essa confissão abre a sua percepção espiritual para reconhecer tudo o que eu estou fazendo em favor de você. Meu querido filho, minha querida filha, quero que você feche os olhos por um segundo, só um segundo, e imagine uma porta enorme, uma porta pesada, sólida, imponente. Essa porta representa tudo o que estava bloqueado na sua vida financeira, tudo o que estava fechado, tudo o que parecia impossível de ser aberto pela força humana. Agora imagine que essa porta está começando a se mover. Devagar no início, mas se movendo. E atrás dessa porta existe uma luz tão intensa que mal é possível enxergar o que há além dela. Mas você sabe que o que está do outro lado é transformador. Agora abra os olhos, porque o que você acabou de imaginar não é fantasia, é realidade espiritual. É o que está acontecendo na dimensão que seus olhos físicos não conseguem ver, mas que é mais real do que qualquer coisa que você possa tocar ou enxergar. Eu sou o Deus que abre portas. Na Bíblia, eu disse através do apóstolo João que eu tenho a chave de Davi, e o que eu abro ninguém fecha e o que eu fecho ninguém abre. Essa não é uma declaração poética. Essa é uma descrição literal da minha autoridade sobre as portas da sua vida. E eu estou usando essa autoridade agora, neste momento, para abrir uma porta específica que vai mudar a direção da sua história financeira. Mas o que exatamente é essa porta? É diferente para cada pessoa, mas eu vou te dizer o que pode ser para você. Pode ser uma oportunidade de emprego que vai surgir de onde você menos espera. Pode ser um negócio que você vai começar com recursos que aparecem de forma sobrenatural. Pode ser uma quitação de dívida através de uma negociação que parecia impossível. Pode ser uma herança, um acordo, uma promoção, uma ideia que vai gerar renda de forma consistente. Pode ser uma restauração de algo que você perdeu e achava que estava perdido para sempre. Eu não vou te dizer exatamente como a porta vai se abrir, porque a forma como eu trabalho frequentemente surpreende até os que estão esperando. Mas eu vou te dizer uma coisa com absoluta certeza. A porta está sendo aberta, e uma vez aberta, ninguém vai conseguir fechá-la. Nem o inimigo, nem as circunstâncias, nem o passado, nem as dívidas, nem as pessoas que duvidaram de você, nem os que disseram que você não ia conseguir. Porque quando eu abro, e quando eu abro, a bênção entra com tudo. Mas existe uma condição. Existe algo que você precisa fazer da sua parte quando a porta se abre. E essa condição é: você precisa passar pela porta. Parece óbvio, mas você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que ficam do lado de fora da porta aberta por medo. Medo de tentar e fracassar. Medo de que a oportunidade não seja real. Medo de que seja grande demais para eles. Medo do desconhecido que está do outro lado. O inimigo não consegue fechar a porta que eu abri, mas ele consegue usar o seu medo para fazer com que você não entre. Ele consegue plantar dúvidas, inseguranças, hesitações que te mantém parado diante de uma porta aberta, usufruindo de nada. Por isso eu te digo, quando a oportunidade aparecer, entre.
Quando a ideia vier, execute. Quando a porta se abrir, atravesse. Não fique analisando para sempre. Não fique esperando ter todas as garantias antes de dar o passo. A fé anda antes das garantias. A fé entra pela porta antes de ver o que tem do outro lado. Abraão saiu sem saber para onde ia. Pedro saiu do barco sem saber se ia afundar. Davi enfrentou Golias sem saber se ia vencer. E em todos esses casos, foi a obediência corajosa que ativou o sobrenatural. Foi o passo de fé que desencadeou o milagre. A porta está aberta. Você vai entrar, eu preciso que você diga sim. Não para mim. Eu já sei que você vai. Eu preciso que você diga sim para você mesmo. Preciso que você declare internamente que quando a oportunidade aparecer, você vai agir. Que quando a porta se abrir, você vai passar. Que quando o momento chegar, você vai confiar mais em mim do que no seu medo. Essa decisão feita agora, antes da porta aparecer, é o que prepara o seu espírito para receber sem hesitar quando o momento chegar. A porta está sendo aberta e ninguém pode fechá-la. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, preciso te revelar algo que pode ser chocante à primeira vista, mas que vai explicar muita coisa que você viveu até agora. O inimigo sabia que este dia ia chegar. Ele sabia que ia existir um momento específico na sua vida em que o céu ia se mover em favor de você de forma poderosa. E foi exatamente por isso que ele trabalhou tão duro para te destruir antes que você chegasse aqui. Entenda uma coisa, o diabo não ataca aleatoriamente. Ele não escolhe as vítimas jogando dados. Ele estuda, ele observa, ele identifica quem tem potencial para o reino, quem carrega um propósito grande, quem tem uma bênção decretada que pode impactar muitas vidas. E é exatamente essas pessoas que ele mira com mais intensidade. Porque ele sabe que se conseguir destruir você antes da virada, ele não vai apenas prejudicar você, vai prejudicar todos que seriam impactados pela sua história de restauração. Você já se perguntou por que a sua vida parecia ser mais difícil do que a vida de algumas outras pessoas? Porque parecia que as coisas que eram fáceis para outros eram terrivelmente difíceis para você? Porque parecia que existia uma força invisível trabalhando contra você em várias frentes ao mesmo tempo? Agora você tem a resposta. Não era perseguição aleatória, era alvo intencional. Porque o inimigo via o que eu havia decretado sobre você e sabia que se você chegasse ao momento da manifestação, seria uma derrota para ele. Mas veja o que aconteceu. Ele tentou e não conseguiu te destruir. Ele tentou diversas vezes, de diversas formas, e você ainda está aqui, ainda está de pé, ainda está crendo. Isso não é coincidência, isso é proteção divina. Isso é a cerca que eu coloquei ao redor da sua vida, impedindo que o inimigo fosse além do ponto que eu permiti. Porque eu sou maior, porque eu sou mais poderoso, porque o meu plano para a sua vida não pode ser cancelado por nenhuma estratégia do adversário. Mas vamos ser específicos sobre as formas como ele tentou te destruir. A primeira estratégia foi o ataque à sua autoestima financeira. Ele trabalhou para fazer você acreditar que você não tem capacidade de prosperar, que você não é inteligente o suficiente, não é disciplinado o suficiente, não tem as conexões certas, não tem o perfil de quem é abençoado.
Ele usou fracassos passados, comparações com outras pessoas, palavras de pessoas ao seu redor, para construir dentro de você uma identidade de pessoa que não consegue. Porque ele sabe que se você acreditar que não merece, você vai rejeitar a bênção quando ela chegar. Você vai se sabotar. Você vai inconscientemente destruir as oportunidades antes de aproveitá-las. A segunda estratégia foi o ataque aos seus relacionamentos. Ele usou brigas, desentendimentos, traições, decepções com pessoas próximas para te isolar, para fazer você carregar o peso sozinho, para tirar de você as pessoas que poderiam ser instrumentos de bênção na sua vida, para criar desconfiança no seu coração de forma que, quando alguém quisesse te ajudar ou te conectar com uma oportunidade, você olhasse com suspeita e recusasse. A terceira estratégia foi o ataque à sua fé. Ele usou orações não respondidas, ou pelo menos orações cuja resposta você ainda não viu, para criar dentro de você uma decepção com Deus, para fazer você questionar se eu realmente me importo com você, para criar um distanciamento entre você e mim que enfraquecesse a sua fé e diminuísse a força do seu clamor, porque ele sabe que a sua fé é a sua arma mais poderosa. Ele sabe que quando você ora com fé genuína, ele não tem defesa. Mas nenhuma dessas estratégias funcionou completamente, porque você está aqui, com feridas talvez, com cicatrizes, certamente, mas aqui, ainda crendo, ainda buscando, ainda em pé. E isso é uma vitória que você talvez não tenha parado para celebrar porque estava focado no que ainda não mudou. Mas eu quero que você pare por um momento e reconheça: você sobreviveu a cada ataque, você resistiu a cada estratégia. Você chegou até aqui apesar de tudo. E agora chegou o momento da virada. O inimigo sabia que esse dia ia chegar e tentou te impedir e falhou. E quando o inimigo falha em destruir alguém, ele não tem mais cartas na mão. Ele está sem estratégia. Ele está sem poder sobre você. Porque a bênção que foi decretada sobre a sua vida está prestes a se manifestar. E não existe nada que ele possa fazer para impedir. Você venceu a fase mais difícil. Agora vem a recompensa. Escreva nos comentários: o inimigo falhou, eu estou de pé, porque essa declaração é a confirmação da vitória que já foi conquistada na dimensão espiritual e está prestes a se manifestar no natural. Meu querido filho, minha querida filha, este capítulo é diferente dos anteriores. Nos capítulos anteriores eu falei sobre o passado, sobre o que aconteceu, sobre por que aconteceu, sobre as batalhas que foram travadas. Agora eu quero falar sobre o presente e o futuro imediato. Quero te dizer concretamente o que eu estou colocando nas suas mãos a partir deste momento. Porque eu não sou apenas um Deus que fala bonito. Eu sou um Deus que age. Eu sou um Deus que entrega. Eu sou um Deus que cumpre o que promete. E as promessas que eu fiz sobre a sua vida não eram decorativas. Eram decretos, e decretos divinos se cumprem. A primeira coisa que eu estou colocando nas suas mãos é criatividade para gerar renda. Eu sou o Deus Criador. O primeiro atributo que a Bíblia me revela é a capacidade de criar. No princípio, Deus criou. E essa capacidade criativa eu a deposito agora sobre a sua mente, sobre o seu intelecto, sobre a sua capacidade de pensar e enxergar oportunidades. Você vai começar a ter ideias que nunca teve antes. Vai começar a enxergar possibilidades onde antes só via obstáculos. Vai começar a perceber recursos que estavam ao seu redor, mas que você não conseguia enxergar. Não menospreze as ideias que vão vir. Não descarte o que parecer pequeno demais. As maiores histórias de transformação financeira começaram com uma ideia simples que foi tratada com fé, dedicação e obediência. A ideia que vai mudar a sua vida pode ser aparentemente simples, mas quando eu sopro sobre ela, quando eu abençoo o fruto do seu trabalho, quando eu multiplico o que você semeia,
O simples se torna extraordinário. A segunda coisa que eu estou colocando nas suas mãos é conexões estratégicas. Eu vou colocar as pessoas certas no seu caminho. Pessoas que têm o que você precisa. Pessoas que têm as informações que você não tem. Pessoas que têm as conexões que podem abrir portas. Pessoas que têm os recursos que podem ser combinados com o seu potencial para criar algo grande. Fique atento às pessoas que vão aparecer na sua vida nos próximos dias e semanas. Não todas são estratégicas, mas algumas vão ser enviadas por mim. E você vai saber quais são, porque vai sentir uma abertura no seu coração, uma facilidade de conexão, uma sintonia que não se explica apenas por compatibilidade de personalidade. Valorize essas conexões. Cuide desses relacionamentos, porque eu geralmente uso pessoas para abençoar pessoas. A provisão que está a caminho pode chegar através das mãos de alguém que eu vou colocar no seu caminho. A terceira coisa que eu estou colocando nas suas mãos é sabedoria financeira. Não apenas dinheiro, sabedoria para lidar com o dinheiro. Porque a diferença entre quem prospera e quem não prospera, muitas vezes, não é a quantidade de recursos disponíveis, mas a sabedoria para administrá-los. Eu vou te dar discernimento sobre onde investir, onde economizar, onde não gastar. Vou te dar visão para enxergar oportunidades boas e prudência para evitar armadilhas financeiras. Essa sabedoria vai se manifestar em formas práticas, uma percepção mais aguçada sobre suas finanças, uma clareza sobre prioridades, uma capacidade de tomar decisões financeiras mais acertadas. E ela vai se aprofundar à medida que você buscar conhecimento, que você se dedicar a aprender sobre finanças, que você tomar decisões baseadas em princípios sólidos e não apenas em impulsos emocionais. A quarta coisa que eu estou colocando nas suas mãos é força para trabalhar com excelência, porque a bênção divina não elimina o trabalho humano. Ela multiplica o fruto do trabalho. Eu não vou colocar dinheiro no seu bolso enquanto você dorme sem fazer nada. Eu vou abençoar o fruto das suas mãos. Eu vou multiplicar o resultado do seu esforço. Vou fazer com que o que você fizer renda mais do que deveria pela lógica humana. Por isso, trabalhe. Trabalhe com excelência. Faça o que você tem para fazer da melhor forma possível. Entregue mais do que o esperado. Seja fiel nas coisas pequenas. Porque é sobre quem é fiel no pouco que eu coloco autoridade sobre o muito. E a quinta coisa, talvez a mais importante, é paz no processo. Eu estou colocando nas suas mãos uma paz que excede o entendimento. A paz que não precisa de circunstâncias favoráveis para existir. A paz que permanece mesmo quando as contas ainda estão pesadas. A paz que sustenta o seu coração enquanto a manifestação não veio ainda. Porque sem essa paz, você vai consumir sua energia em ansiedade e vai ter menos força para trabalhar, menos clareza para pensar, menos fé para crer. Receba essa paz. Ela é um presente meu para você agora. Meu amado filho, minha amada filha. Existe um grupo especial de pessoas no coração de Deus. Não são necessariamente os mais talentosos. Não são necessariamente os mais experientes. Não são necessariamente os que mais jejuam, ou os que mais oram, ou os que mais frequentam a igreja. São os que não desistiram. E você é um deles. Você poderia ter desistido. Em quantos momentos da sua jornada, se você tivesse desistido, ninguém te julgaria? Quantas vezes a situação estava tão difícil que teria sido compreensível você baixar os braços, fechar a Bíblia, parar de orar, parar de esperar? Mas você não fez isso. Você continuou, às vezes cambaleando, às vezes duvidando, às vezes com as lágrimas escorrendo e a fé tremendo. Mas continuou. E isso tem um valor imensurável aos meus olhos. Eu quero fazer promessas específicas para você agora. Não promessas genéricas, não palavras bonitas sem compromisso.
promessas reais, fundamentadas na minha palavra, seladas pela minha natureza, que não pode mentir. Primeira promessa: eu vou restaurar o que foi perdido. Os anos que o gafanhoto comeu, eu vou restaurar. As oportunidades que foram perdidas, eu vou compensar. O tempo que pareceu desperdiçado em dificuldades, eu vou redimir, transformando aquelas dificuldades em trampolins para algo maior. Nada do que você perdeu ao longo desse processo vai ficar perdido. Eu sou um Deus de restauração, e a restauração que está vindo vai ser proporcional ao que foi tirado de você. Pense no Jó. Ele perdeu tudo, absolutamente tudo. E no final do livro está escrito que eu dei a ele o dobro de tudo o que tinha antes. Não apenas o que foi perdido, o dobro. Isso é o meu padrão de restauração. Não apenas repor o que foi tirado, mas restituir com abundância. Segunda promessa: eu vou honrar a sua fidelidade. Cada decisão de continuar crendo quando tudo indicava para desistir foi registrada. Cada oferta dada com sacrifício foi registrada. Cada momento de adoração no meio da dificuldade foi registrado. E eu honro. Eu não sou devedor de ninguém, mas eu também não deixo a fidelidade sem recompensa. A sua perseverança tem um peso no céu que você não consegue dimensionar daqui. E a recompensa por essa perseverança está vindo de uma forma que vai ser evidente para você e para todos ao seu redor. Terceira promessa: eu vou surpreender você. Eu não vou apenas cumprir o que você pediu. Vou ir além. Efésios diz que eu sou capaz de fazer muito mais abundantemente além de tudo o que pedimos ou pensamos. Isso significa que o teto da sua imaginação não é o limite do meu poder. Você pode ter sonhado com sair das dívidas. Eu posso te dar prosperidade além do que você imaginou. Você pode ter sonhado com estabilidade. Eu posso te dar abundância. Você pode ter sonhado com o suficiente. Eu posso te dar o mais que suficiente. Não limite o meu poder pela extensão do seu pedido. Abra o seu coração para receber mais do que você ousou pedir. Quarta promessa: eu vou usar a sua história para ajudar outros. O que você está vivendo agora, a superação que está acontecendo, a transformação que está prestes a se manifestar, não vai ficar só com você. Sua história vai se tornar testemunho, vai se tornar encorajamento para alguém que está exatamente onde você estava. Vai se tornar prova de que eu sou fiel, de que eu respondo, de que eu age, e cada vida que for impactada pelo seu testemunho vai ser parte da sua herança eterna. Quinta promessa: eu vou estar com você em cada passo, não apenas na virada, em cada passo depois da virada também. A bênção que está vindo vai trazer novos desafios, novos territórios, novas responsabilidades, e eu vou estar presente em cada um deles. Você não vai administrar a prosperidade sozinho. Você não vai enfrentar os novos desafios sozinho. Assim como estive com você na escassez, estarei com você na abundância. Essas são as minhas promessas para quem não desistiu. Para você que está aqui agora, que leu até este ponto, que ainda acredita apesar de tudo, essas promessas são suas. Escreva nos comentários: eu não desisti e recebo cada promessa, porque a sua declaração é o seu amém, as promessas que acabei de fazer sobre a sua vida. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma preparação que precisa acontecer antes da manifestação. Não uma preparação de sofrimento. Você já sofreu o suficiente. Não uma preparação de espera indefinida. O tempo da espera está chegando ao fim. Mas uma preparação do coração, uma calibração interna que te posiciona para receber o que está vindo com gratidão, com maturidade e com consciência do que está acontecendo. Porque a bênção que está chegando não é pequena. E bênçãos grandes exigem corações preparados para recebê-las. Quero te falar sobre a preparação do coração em 5 dimensões específicas.
Cada uma dessas dimensões é um aspecto do seu ser interior, que precisa estar alinhado para que a bênção não apenas chegue, mas permaneça e se multiplique. A primeira dimensão é a gratidão pelo que você já tem. Eu sei que pode parecer contraditório falar sobre gratidão quando a situação financeira está difícil, mas a gratidão não depende de circunstâncias perfeitas. Ela é uma postura do coração que reconhece que sempre há algo pelo qual ser grato. Você tem saúde, isso tem valor incalculável. Você tem a sua mente funcionando, isso é um presente enorme. Você tem pessoas que te amam, isso é riqueza que dinheiro não compra. Você tem a capacidade de trabalhar, isso é um dom. Você tem fé, isso é o maior ativo que existe. Quando você desenvolve a postura de gratidão pelo que já tem, você se torna um vaso que atrai mais. Porque a gratidão é o reconhecimento de que eu sou a fonte. E quando você reconhece a fonte flui mais abundantemente. O ingrato tende a perder o que tem. O grato tende a receber mais. Não como uma lei mecânica, mas como um princípio espiritual de alinhamento com mim. A segunda dimensão é a generosidade de espírito. Antes da bênção financeira se manifestar em plenitude, preciso que você ajuste o seu coração em relação à generosidade. Não estou falando apenas de generosidade com o seu dinheiro. Estou falando de generosidade de espírito. Uma postura de coração que não é apertada, que não segura, que não acumula por medo. Uma postura que já opera no princípio da colheita, mesmo no meio da semeadura. Quando você é generoso em espírito, você está demonstrando que compreende um princípio fundamental do reino. Tudo o que você tem é meu, foi dado por mim e pode retornar a mim através de outros. Essa compreensão te liberta do medo de perder, do aperto emocional, da avareza que sufoca a bênção. E quando essa liberdade está instalada no seu coração, a bênção encontra espaço para entrar e permanecer. A terceira dimensão é a expectativa alinhada. Expectativa é diferente de ansiedade. Ansiedade é a espera com medo de que a coisa não venha. Expectativa é a espera com certeza de que a coisa está vindo. São estados completamente diferentes. A ansiedade drena energia, desgasta o espírito, corrói a saúde. A expectativa energiza, alimenta a fé, mantém o ânimo. Quero que você ajuste a sua postura interna de ansiedade para a expectativa. Que você pare de esperar com medo e comece a esperar com certeza. Que cada manhã você acorde com a consciência de que está mais perto do que estava no dia anterior. Que você vá dormir com a paz de quem sabe que enquanto dorme, o meu processo continua acontecendo. A quarta dimensão é a identidade renovada. Você precisa parar de se ver como alguém em dificuldades e começar a se ver como alguém em transição. Você não é uma pessoa pobre. Você é uma pessoa que está atravessando um período de transição para a prosperidade. Você não é alguém endividado permanentemente. Você é alguém que está na fase final antes da quitação. A forma como você se vê determina a forma como você age, e a forma como você age determina os resultados que você obtém. A quinta dimensão é a coragem para receber. Isso pode parecer estranho. Por que seria necessário coragem para receber? Mas a verdade é que muitas pessoas têm mais medo do sucesso do que do fracasso. Porque o sucesso traz visibilidade, traz responsabilidade, traz mudanças que podem ser desconfortáveis. O familiar, mesmo que seja ruim, tem uma certa segurança. O novo, mesmo que seja melhor, tem uma incerteza que pode gerar medo. Você vai precisar de coragem para aceitar a oportunidade quando ela aparecer. Coragem para dizer sim quando a sua insegurança tentar dizer não. Coragem para dar o passo quando o seu passado tentar segurar. Coragem para entrar pela porta aberta, mesmo sem saber exatamente o que tem do outro lado. Prepare o seu coração. A bênção está vindo.
E ela não vai mais caber em segredo, vai ser tão grande, tão evidente, tão transformadora, que vai transbordar para todos ao seu redor. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao momento mais importante desse vídeo inteiro. Chegamos ao ponto que tudo o que veio antes estava construindo. Cada capítulo anterior foi uma camada de revelação, uma camada de compreensão, uma camada de cura, uma camada de fortalecimento. E agora, neste capítulo, todas essas camadas se unem em um único propósito: a ativação da sua virada financeira. Eu preciso que você entenda algo antes de continuar. Este não é mais um capítulo de ensinamento para ser ouvido passivamente. Este é um capítulo de ação, de decisão, de movimento, de compromisso. Porque a virada financeira que eu decretei sobre a sua vida não vai acontecer enquanto você fica sentado, esperando que o céu simplesmente despeje a bênção no seu colo, sem nenhum envolvimento da sua parte. Ela vai acontecer quando você se posicionar, quando você declarar, quando você receber, quando você caminhar. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Mas antes de entrar nas 3 dimensões deste capítulo, a declaração, o recebimento e o caminhar, eu preciso te falar sobre algo que pode estar sabotando tudo o que eu quero fazer na sua vida sem que você perceba. Preciso te falar sobre o silêncio da boca e a passividade do coração. Existe uma cultura dentro do povo de Deus que confunde humildade com passividade, que confunde mansidão com silêncio, que confunde espera em Deus com cruzar os braços e não fazer nada. E essa confusão tem mantido muitos dos meus filhos presos em situações que poderiam ter mudado muito antes, se eles tivessem entendido que a fé não é passiva. A fé é a substância das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. E substância não é silêncio. Convicção não é inércia. Abraão não ficou parado esperando que a terra prometida caísse do céu na sua cabeça. Ele saiu, sem saber para onde ia, sem um mapa, sem garantias humanas, mas saiu. E ao sair, ele ativou o processo pelo qual a promessa se tornaria realidade. Moisés não ficou parado na beira do Mar Vermelho, esperando que as águas se abrissem enquanto ele meditava em silêncio. Eu disse a ele: "Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem." O movimento precisava acontecer primeiro. E quando Moisés estendeu o cajado e o povo marchando, aí as águas se abriram. Davi não ficou em Belém esperando que o reino viesse até ele. Ele foi ungido, voltou a apacentar ovelhas e quando a oportunidade apareceu na forma de Golias, ele foi até o gigante. Ele não esperou que o gigante caísse por conta própria. Ele foi. Ele agiu. Ele usou o que tinha, uma funda e uma pedra, e confiou que eu multiplicaria o insuficiente para além do necessário. Você já tem o que é necessário. Você já tem a fé. Você já tem a disposição. Prova disso é que você está aqui, neste vídeo, ouvindo até este ponto. Você já tem o coração preparado pelos capítulos anteriores. Agora é hora de agir. Agora é hora de mover-se. Então vamos entrar na primeira dimensão deste capítulo final. A declaração. A sua boca é um instrumento de criação. Meu filho, minha filha, existe um princípio que percorre toda a extensão da minha palavra de Gênesis ao Apocalipse, e que quando você compreende de verdade, transforma completamente a forma como você vive a sua fé. Esse princípio é este: a criação acontece pela palavra. No princípio, quando o mundo ainda era sem forma e vazio, quando as trevas cobriam o abismo, eu falei: haja luz, e houve luz. Eu não apenas pensou em luz, eu não apenas desejou luz, eu não apenas sentiu que devia haver luz. Eu falei, e quando eu falei, a realidade foi criada. A palavra saiu da minha boca e o universo respondeu. Agora, você foi criado à minha imagem e semelhança. E isso significa que a sua boca também foi criada com poder.
não com o mesmo poder ilimitado do Criador do universo, mas com o poder delegado de um filho do rei que fala em nome do Pai, alinhado com a vontade do Pai, com a autoridade que o Pai delegou. Quando você declara algo em fé, alinhado com a minha palavra, em conformidade com o que eu já decretei sobre a sua vida, você não está apenas falando palavras. Você está ativando o que já existe no espiritual para que se manifeste no natural. Você está usando a sua boca como um instrumento de ativação do decreto divino. A Bíblia diz em Provérbios que morte e vida estão no poder da língua. Isso não é poesia, é uma declaração literal sobre o poder criativo ou destrutivo que existe nas palavras que saem da sua boca. Cada vez que você diz, nunca vou conseguir sair das dívidas, você está criando. Cada vez que você diz, a situação nunca vai mudar, você está criando. Cada vez que você diz, isso não é para mim, você está criando. Você está criando realidade com a sua boca, mas uma realidade contrária ao que eu decretei sobre você. E agora eu te convido a usar o poder da sua boca para criar uma realidade diferente, para declarar o que está nos meus decretos sobre a sua vida, para falar a verdade espiritual antes que ela se manifeste no natural, para usar a sua boca não como um espelho da realidade presente, mas como um instrumento de criação da realidade futura. Eu quero que você declare agora, não de qualquer forma, com toda a força da sua voz, com toda a convicção do seu coração, com toda a fé que você foi capaz de mobilizar ouvindo este vídeo. Se você está em casa, diga em voz alta. Se você está em um lugar público, diga internamente, mas com toda a intensidade que conseguir. Porque a declaração que importa não é o volume da voz, é a convicção do coração. Diga comigo, eu declaro que a minha virada financeira está acontecendo agora, não amanhã, não quando a situação melhorar. Agora, hoje, neste momento, eu declaro que as portas de bênção estão abertas sobre a minha vida e nenhuma força pode fechá-las. Eu declaro que o decreto de provisão sobre a minha vida foi estabelecido no céu e está se manifestando na terra. Eu declaro que as dívidas que me oprimiram estão sendo quitadas uma por uma, segundo o poder do Deus que supre todas as minhas necessidades. Eu declaro que a abundância está vindo para mim, não porque eu mereço pela minha perfeição, mas porque Deus é fiel às suas promessas. Eu declaro que o inimigo está derrotado, que cada estratégia que foi usada contra mim está destruída, que cada porta que ele fechou está sendo aberta por Deus. Eu declaro que sou abençoado para abençoar, que recebo para poder dar, que prospero para servir ao reino. Eu declaro que os anos que o gafanhoto comeu estão sendo restaurados com abundância, que o tempo perdido está sendo redimido, que o que foi tirado está sendo devolvido em dobro. Em nome de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, está declarado, está ativado, está manifestado. Amém. Essa declaração que você fez acabou de ecoar nos céus. Eu ouvi, os anjos ouviram, e o processo de manifestação foi acelerado, mas a declaração não é um evento único, ela é uma prática diária. Eu quero que você acorde amanhã e declare. Que você declare no caminho para o trabalho. Que você declare quando a ansiedade tentar te dominar. Que você declare quando o extrato bancário parecer contrário ao que foi prometido. Que você declare não porque a situação já mudou, mas porque você sabe que a mudança está a caminho. A declaração constante mantém você alinhado com o que eu estou fazendo. Ela mantém o seu coração sintonizado na frequência certa. Ela mantém o inimigo em posição de derrota. Ela mantém a sua fé viva e operante enquanto o processo de manifestação se completa. Declare todos os dias, declare com convicção, declare com gratidão, declare sem vergonha e sem hesitação.
Porque o que você declara é o que você cria. E o que você cria com fé, eu selo com poder. O recebimento, a arte de abrir as mãos. Meu amado filho, minha amada filha, agora preciso te ensinar algo que pode parecer simples, mas que pouquíssimas pessoas realmente praticam. A arte de receber. Existe uma diferença profunda, radical e transformadora entre pedir e receber. E entender essa diferença pode ser o que está faltando na sua experiência com a minha provisão. Pedir é ir até mim com um pedido e aguardar ansiosamente, sem certeza de resposta, verificando a cada momento se a resposta chegou, preocupado com a possibilidade de que talvez ela não venha. Quem está na postura de pedinte está sempre em modo de incerteza, sempre verificando, sempre conferindo, sempre se perguntando. E essa postura de incerteza, embora compreensível do ponto de vista humano, não é a postura que ativa o sobrenatural. Receber é uma postura completamente diferente. Receber é agir como alguém que já sabe que a resposta foi enviada, que a bênção está a caminho, que a promessa será cumprida e que por isso opera com gratidão antecipada, com paz genuína, com a serenidade de quem está aguardando a entrega de algo que já foi confirmado. Jesus disse algo que, quando você entende de verdade, muda tudo. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes e tê-lo-eis. Olha a ordem. Primeiro crede que já recebestes, depois você terá. O recebimento no Espírito precede a manifestação no natural. A certeza interna precede a evidência externa. A fé no que não se vê precede a experiência do que se toca. Isso não é magia, não é mentalização positiva de autoajuda. É um princípio espiritual estabelecido por mim desde a criação do mundo. A fé é a substância. Ela tem peso, ela tem realidade, ela tem existência das coisas que se esperam. Mesmo antes de se manifestarem no plano físico, as coisas pelas quais você crê em fé já têm substância no plano espiritual. E o seu recebimento no Espírito é o que abre o canal para que essa substância espiritual se materialize no plano físico. Então, como você pratica o recebimento? Como você faz essa transição interna de pedinte para recebedor? A primeira prática é a gratidão antecipada. Agradeça antes de ver, não como uma técnica, mas como uma expressão genuína de confiança. Diga: Pai, obrigado pela provisão que está vindo. Obrigado pelas portas que estão sendo abertas. Obrigado pela quitação que está acontecendo. Obrigado pelo milagre que está a caminho. Quando você agradece antes de ver, você demonstra que a sua certeza está na minha fidelidade e não nas suas circunstâncias. E essa certeza move o céu. A segunda prática é agir como recebedor. Um recebedor organiza o espaço antes da entrega chegar. Se você está esperando uma mudança financeira, organize as suas finanças como alguém que sabe que a mudança está vindo. Faça um orçamento não da situação atual, mas da situação que está por vir. Abra um espaço na sua agenda para as oportunidades que estão chegando. Faça planos que só fazem sentido se a bênção vier, porque ela vai vir. Não de forma irresponsável ou imprudente, mas como uma expressão de fé de que o processo está em andamento. A terceira prática é resistir à verificação ansiosa. O recebedor não fica verificando a cada hora se a entrega chegou. Ele sabe que a entrega foi confirmada e aguarda com tranquilidade. Você não precisa ficar verificando a cada dia se o milagre chegou, comparando com o dia anterior, medindo se houve progresso. Confie no processo. Confie no Pai que prometeu. Confie que o que foi colocado em movimento está acontecendo mesmo quando você não vê nenhuma evidência visível. A quarta prática é declarar a recepção. Diga: eu recebo a provisão de Deus sobre a minha vida. Eu recebo as portas abertas. Eu recebo a sabedoria financeira. Eu recebo as conexões estratégicas. Eu recebo o milagre que está a caminho. Cada vez que você declara que recebe,
Você está reafirmando a sua postura de recebedor e mantendo o canal da fé aberto. Mas existe um obstáculo ao recebimento que eu preciso abordar diretamente. E esse obstáculo é a indignidade autopercebida. É a voz interna que diz: mas eu não mereço. Olha tudo o que eu fiz. Olha os erros que eu cometi. Olha as vezes que eu falhei. Deus não vai me abençoar por causa disso. E eu preciso desmontar essa mentira agora, neste momento. Com toda a clareza possível, a minha bênção não é baseada no seu mérito. Ela é baseada na minha graça. E graça, por definição, é o favor imerecido. Se a bênção dependesse do mérito, nenhum ser humano jamais poderia recebê-la. Porque todos pecaram e todos estão aquém da glória de Deus. Mas eu não abençoo com base no que você mereceu. Eu abençoo com base no que eu sou. E eu sou um pai que ama os seus filhos. Um pai que quer ver os seus filhos prosperarem. Um pai que preparou coisas boas para quem o ama. Você não precisa ser perfeito para receber. Você precisa ser crente. Você não precisa ter um histórico impecável para ser abençoado. Você precisa ter um coração aberto. Você não precisa ter merecido a bênção. Você precisa aceitá-la com fé e gratidão. Abra as mãos, abra o seu coração, abra a sua vida para o que está sendo derramado sobre você. E receba, com fé, com gratidão, com certeza absoluta de que eu sou fiel. O caminhar, fé que se move. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos à terceira e última dimensão deste capítulo de ativação. E essa dimensão é a que vai determinar se tudo o que foi declarado e recebido vai se manifestar de fato na sua realidade cotidiana. O caminhar. Existe uma frase que eu gosto de usar com os meus filhos. A fé que não tem pernas não chega a lugar nenhum. Declaração sem ação é intenção. Recebimento sem movimento é estagnação. A fé verdadeira sempre gera movimento, sempre gera ação, sempre gera um passo. Mesmo que seja um passo pequeno, mesmo que seja um passo incerto, mesmo que seja um passo que parece insuficiente diante da magnitude do desafio. Vou te mostrar o padrão do caminhar através de histórias que estão na minha palavra. Quando os leprosos que foram curados por Jesus precisavam ir mostrar-se aos sacerdotes, foi enquanto iam, enquanto estavam a caminho, que a cura se manifestou no corpo deles. A cura não apareceu enquanto estavam parados esperando. A cura veio no ato de caminhar em obediência. O milagre foi ativado pelo movimento. Quando Naamã, o general sírio com lepra, foi instruído pelo profeta Eliseu a se banhar 7 vezes no Rio Jordão, ele ficou indignado. Aquilo parecia ridículo. Ele esperava algo grandioso, espetacular, dramático, mas o milagre estava embrulhado numa instrução simples e aparentemente insuficiente. Foi apenas quando ele obedeceu, quando ele foi até o rio, quando ele entrou na água pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez, sem ver nenhuma mudança, e mergulhou pela 7ª vez que a pele se restaurou completamente. O que eu quero que você veja nessa história é o seguinte: a cura não estava disponível para quem ficasse à beira do rio, analisando se a instrução fazia sentido. Estava disponível para quem obedecesse até a 7ª vez, mesmo sem ver resultado nas primeiras 6. Você pode estar na 6ª mergulhada agora. E eu te digo, não desista antes da 7ª. Não abandone o processo antes da manifestação. Não pare de caminhar quando ainda não vê resultado. Continue. Porque é na continuidade do caminhar que o milagre se revela. Mas o que significa concretamente caminhar para você? Deixa eu ser específico. Porque não quero que você saia deste vídeo com uma instrução vaga de continue caminhando sem saber o que fazer amanhã de manhã. O caminhar significa, primeiro, organizar o que você tem. Faça um levantamento honesto da sua situação financeira atual. Não para se angustiar, mas para ter clareza.
Quanto entra, quanto sai? Quais são as dívidas? Quais são os compromissos? Você não pode administrar o que não conhece, e eu não posso multiplicar o que está em desordem. Organize o que você tem, mesmo que seja pouco, mesmo que o levantamento seja assustador. A organização é o primeiro passo do caminhar. O caminhar significa, segundo, buscar conhecimento. Eu dou sabedoria, mas eu geralmente dou sabedoria através de informação. Leia sobre finanças pessoais, busque aprender sobre gestão de dinheiro, procure entender sobre investimentos, sobre como sair de dívidas de forma estratégica, sobre como construir uma reserva de emergência. O conhecimento é uma das formas mais práticas pelas quais eu respondo à oração de quem pede sabedoria financeira. Não espere que o conhecimento caia do céu. Vá buscá-lo. E eu vou iluminar o seu entendimento para que o que você aprende se transforme em sabedoria aplicada. O caminhar significa, terceiro, agir nas oportunidades que aparecerem. Não analise em excesso. Não peça todas as garantias antes de agir. Quando surgir uma oportunidade que pareça alinhada com a direção para onde a sua vida está indo, haja. Com prudência, mas haja. Com sabedoria, mas haja. Porque oportunidades têm janela, e janelas que ficam abertas por tempo indefinido geralmente não são oportunidades, são ilusões. As verdadeiras oportunidades exigem decisão, exigem timing, exigem que você diga sim enquanto a janela ainda está aberta. O caminhar significa, quarto, ser fiel no pouco enquanto espera pelo muito. Aquele que é fiel no pouco recebe autoridade sobre o muito. Seja excelente no que você tem agora. Seja fiel no trabalho que você tem agora. Seja honesto nas transações que você faz agora. Seja responsável com os recursos que você administra agora. Porque a prosperidade maior é entregue nas mãos de quem demonstrou fidelidade com a prosperidade menor. O caminhar significa, quinto, manter a adoração e a gratidão independentemente das circunstâncias. Continue vindo à minha presença. Continue louvando mesmo quando a situação ainda não mudou. Continue agradecendo mesmo quando o processo ainda não se completou, porque a adoração não é apenas um meio para receber bênção, ela é um fim em si mesma. E, paradoxalmente, quem adora sem condições, quem me busca sem agenda, quem vem à minha presença sem uma lista de pedidos, esse é quem recebe mais. Porque esse coração está no lugar certo, e eu me agrado do coração que está no lugar certo. E o caminhar significa, sexto, não comparar o seu processo com o de ninguém. Você vai ver pessoas ao seu redor prosperando de formas diferentes e em tempos diferentes da sua. E o inimigo vai usar essas comparações para semear amargura, inveja e desconfiança no meu processo para a sua vida. Resista a isso. Cada história é única, cada processo é personalizado. O que eu faço na vida de alguém é perfeitamente adequado para aquela pessoa, e o que eu faço na sua vida é perfeitamente adequado para você. Confie no processo, confie no Pai, e caminhe o seu próprio caminho sem se desviar olhando para os lados. A convergência, quando declaração, recebimento e caminhar se unem, meu amado filho, minha amada filha. Quando essas três dimensões se unem em uma única vida, algo extraordinário acontece. A declaração alinha a sua boca com o decreto divino. O recebimento alinha o seu coração com a graça do Pai. E o caminhar alinha as suas ações com os propósitos do Espírito. E quando boca, coração e ações estão todos alinhados na mesma direção, a manifestação não é mais uma questão de se, mas de quando. E o quando está mais próximo do que você imagina. Este é o momento de convergência na sua vida. O momento em que tudo o que foi semeado, tudo o que foi esperado, tudo o que foi orado, tudo o que foi suportado, converge em um único ponto de manifestação.
como um rio que recebe afluentes de várias direções e vai ficando maior, mais forte, mais caudaloso, até que chega ao mar com uma força que nenhuma barreira consegue conter. A sua virada financeira é esse rio chegando ao mar. Não existe mais volta, não existe mais contenção. O que foi colocado em movimento não pode ser detido. O decreto que foi estabelecido não pode ser cancelado. A bênção que foi liberada não pode ser retida. Ela está vindo com velocidade, com plenitude, com uma força que vai surpreender até você. E quando chegar, e ela vai chegar, lembre-se deste momento. Lembre-se deste vídeo. Lembre-se de que eu falei com você. Lembre-se de que você declarou, que você recebeu, que você escolheu caminhar. E venha me agradecer. Venha compartilhar o testemunho. Venha contar nos comentários o que aconteceu. Porque o seu testemunho vai ser o instrumento que eu vou usar para fortalecer a fé de outra pessoa que está exatamente onde você estava quando chegou neste vídeo. A sua virada financeira é agora. Declare, receba, caminhe e observe o que eu vou fazer. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Escreva nos comentários: eu declaro, eu recebo, eu caminho. Porque essa é a sua declaração de compromisso com o processo que eu estou iniciando na sua vida, neste exato momento. Escreva agora, sele essa verdade e prepare-se para o que está vindo.